Olá pessoas! Hoje nós vamos continuar o desafio A Volta ao Mundo em 10 Clássicos. A gente vai falar do quarto livro desse desafio, que é O Castelo, do Franz Kafka. Hoje eu vou explicar pra vocês por que eu demorei tanto pra ler esse livro e por que ele é tão maravilhoso. A narrativa desse livro conta a história do K, que é um agrimensor. Para quem não sabe, agrimensor é o profissional responsável por dividir terras, sejam fazendas, casas, enfim, ele mede a largura e das propriedades. E ele foi chamado pelo castelo, que é o centro administrativo dessa aldeia. Só que quando ele chega lá e fala para os aldeões que ele precisa chegar ao castelo, as pessoas começam a rir da cara dele. E falam, você nunca vai chegar no castelo. E ele não entende por que tá todo mundo sendo tão ruim com ele, sendo que ele não fez nada, ninguém nem conhece ele. A gente fica pensando que eles têm ódio até de estrangeiros, que eles são um pouco xenofóbicos, porque eles falam, nós não somos hospitaleiros porque nós não precisamos de hóspedes. Só que ao longo da leitura a gente vai percebendo que o ódio deles não é contra estrangeiros, mas sobre quem tá fora do sistema. Por exemplo, o K fica tentando chegar no castelo, que é uma coisa que eles que moram na aldeia nunca conseguiram, nunca tentaram conseguir porque é impensável. Então as pessoas odeiam ele por conta disso. Explicando um pouquinho do sistema pra vocês, quem manda as ordens primeiro é o castelo. Eles criam as ordens que são passadas para secretários e esses secretários mandam para as autoridades da aldeia, o prefeito, o professor que trabalha junto com o prefeito, e essas autoridades vão passar para os aldeões, enfim. E aí o K fica pensando, se eu conseguir chegar num secretário, que é quem faz a ponte entre a aldeia e o castelo, talvez eu consiga finalmente chegar lá e entender o que está acontecendo. O secretário que mais aparece no livro é o Clã, que é um cara mega respeitado, assim. Ele fica numa hospedaria e ele tem um quarto do qual ele não sai e que ninguém tem permissão para entrar lá. Só uma funcionária que é quem leva comida, quem faz o que ele precisa, o que ele pede. E o K tenta falar com esse cara, mas tudo que ele consegue é espionar o cara pelo buraco da parede, assim. Eles têm um buraco em que eles ficam admirando o cara como se ele fosse um santo, sabe? É muito complicado. E aí ele fala assim, não, eu vou conseguir falar com esse cara. E ele sabe que o cara tem que ir pro castelo, o clã, então ele vai até a carruagem do cara e fica lá esperando junto com o cocheiro. Ele fala, em algum momento esse clã vai ter que sair do quarto e vai ter que pegar a carruagem. E aí o cocheiro fala pra ele nunca vai sair se você continuar aqui. E aí o clã acaba desistindo, porque todo mundo fica muito puto. Quem é você pra desafiar, pra testar o clã? É muito bizarra a relação dessas pessoas com as autoridades. Como a tentativa de contato direto não funcionou, o K sai conversando com várias pessoas da aldeia sorrateiramente ali para ver se ele consegue entender mais um pouquinho do que está acontecendo. E aí ele vai percebendo que a relação das pessoas é realmente muito bizarra. Tem gente que teve contato com o secretário uma vez e guardou esse momento para a vida inteira como se fosse o ápice da sua vida, sabe? As pessoas realmente endeusam as autoridades. Por exemplo, essa admiração e essa submissão incondicional ao clã é uma coisa muito religiosa. Porque, né, a religião consiste em você acreditar em algo que você não vê, que você não consegue provar. E o castelo é isso. Tem pessoas, inclusive, na aldeia que duvidam da existência do castelo, porque o castelo fica lá no alto e quem saiu da aldeia não consegue ver. Então, será que existe realmente um castelo? Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de um termo que eu aprendi na leitura desse livro, que é o personagem kafkiano. O que é o personagem kafkiano? É aquele que nunca vai conseguir atingir o seu objetivo. Quando o K chega à aldeia, 1 ou 2 dias depois, ele recebe uma dupla de ajudantes, que são gêmeos, que teoricamente deveriam ajudá-lo a resolver suas questões, a ele conseguir trabalhar, que é o que ele foi fazer ali. Só que os ajudantes são meio estranhos, eles são adultos, mas eles agem como se eles tivessem 5 anos de idade. Eles ficam brincando de pega-pega, de esconde-esconde, e ficam imitando quando o K tá falando com eles e dando risadinhas. Eles são ridículos. E aí você fica pensando, nossa, até a coisa que deveria ajudar tá atrapalhando mais do que os outros que não estão se envolvendo, sabe? E aí o K vai atrás do prefeito, já que ele não conseguiu falar com o secretário, ele vai no prefeito. E aí o prefeito fala que tem o documento que comprova que ele foi realmente chamado, só que tem outro documento que comprova que ele não era mais necessário. Eles chamaram, mas depois não precisava mais, só que o documento nunca chegou na mão do K. E aí ele fala assim, não, peraí, eu vou mostrar pra você. E aí ele manda a mulher ir atrás dos documentos, e os documentos são tipo folhas empilhadas num armário muito velho, assim, tem um descuido
Total. Ou seja, o documento que deveria significar alguma coisa, que deveria organizar, na verdade são só papéis. A gente percebe que o K pensa isso sobre todos os documentos, sobre toda a burocracia. Eles não servem de nada, são só coisas que estão ali para te atrasar, não para te ajudar. Vendo que os documentos são inúteis, o K começa a se firmar no mensageiro, que é quem faz a ponte direta dele com o castelo. Embora esse mensageiro seja um pouco ausente, ele aparece na hora que dá vontade, o K começa a confiar nele. Só que ele percebe que as mensagens são completamente vazias. Ele descobre que as cartas são escritas antes que uma situação aconteça. Ou seja, eu te mando um convite para o meu casamento e você já me manda uma resposta no dia seguinte, falando que a festa estava ótima, que o noivo ou a noiva estava lindo, entendeu? Tipo, você não foi ainda na festa, como você poderia saber? E ele fica muito chateado, porque isso só reforça o sentido do personagem kafkiano, ou seja, ninguém tá dando realmente ouvidos a ele. E isso torna a leitura muito pesada, muito cansativa, porque você fica naquilo, nossa, ele não conseguiu de novo. E isso agrega com a maneira que o livro é escrito, porque as frases são muito grandes. Geralmente ele entra numa discussão com alguém que é extremamente seco com ele para conseguir alguma coisa, e geralmente essas conversas são atrapalhadas por alguma terceira pessoa e no final acabam não dando em nada. E isso se repete várias vezes no livro. Então você chega no final tipo, eu não quero mais voltar pro castelo. E isso é muito legal, porque tem uma pontezinha com a realidade, né? Porque esse livro é um livro traumatizante, é um livro desanimador, mas ao mesmo tempo, quando você está na vida real e você começa a ver a burocracia atrapalhando a sua vida, então você fala, meu Deus, eu não posso deixar as coisas ficarem assim, porque senão eu vou cair no castelo. Tem duas coisas no livro que não são tão importantes assim para a leitura, mas que eu achei muito interessante observar. A primeira é que a única pessoa que ouve o K realmente é uma criança. Uma criança que fica sabendo dos planos dele, meio que entende e meio que tenta furar a burocracia. A mãe dele tá doente, e aí o cara fala assim, eu posso ajudar, eu conheço um pouco de medicina e blá blá blá. E a menina fala assim, que legal, gostaria muito que você me ajudasse. Só que ao mesmo tempo ele fica com medo, porque o cara não pode ver a mãe porque o pai não gostaria, entendeu? É a burocracia dentro do âmbito familiar também. E aí eles estão lá conversando e o menino fala pro K assim que quando ele crescesse, ele gostaria de ser que nem o K. Ou seja, ele não gostaria de estar dentro do sistema, ele gostaria de ser alguém que está fora, que desafia. Mas todas as pessoas que já estão no sistema, que são adultas, que já passaram por essa lavagem cerebral, que é essa aldeia, acham o K extremamente infantil. Ou seja, o paralelo entre ele e a criança são muito grandes. E outra coisa, a segunda coisa que foi interessante observar, é o machismo da época. Não que o K fosse... o Kafka, desculpa. Fosse machista. Mas a gente percebe, ele usa umas metáforas, tipo, Kafka ficou calado como uma mulher que estava com medo de ser castigada pelo marido. Tipo, naquela época as mulheres eram castigadas, sabe? Que absurdo. E eu falei, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas, para vocês separarem. Então o Castelo é uma obra extremamente pessimista, extremamente difícil, mas é uma obra que precisa ser lida porque eu acho que o objetivo do Kafka era justamente esse, como em todos os livros dele, incomodar a gente, fazer a gente pensar diferente de alguma forma, para que a gente não acabe se tornando que nem esses aldeões que são acostumados, que são acomodados, que não fazem nada e que odeiam quem traz a mudança, sabe? Eu não sei se ele tinha esse objetivo, mas pelo menos em mim, o livro mostrou que alguma coisa ainda pulsa na gente, sabe? Que eu ainda consigo me sentir incomodado, que eu não tô tipo, tá bom, é assim que as coisas são, sempre foram e sempre vai ser. E eu espero que vocês tenham a mesma sensação, tá? O Danilo fez um vídeo esses dias falando sobre a importância de ser burro, de se sentir burro. E eu acho que esse livro tem tudo a ver com isso. Então tentem ler, porque é muito legal. Se desafiem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo. Para você que continuou aí, eu tenho um último comentário que é sobre o final do livro, mas eu já aviso que tem um pouquinho de spoiler, então se você não quiser saber, já fecha o vídeo. Mas a questão é, esse livro ele não tem final, no estilo do Uma Aflição Imperial, do A Culpa é das Estrelas. O livro termina no meio de uma frase, tipo, nem é uma frase inteira, é uma frase com sentido, ele termina no meio da frase. E assim, tem várias interpretações sobre esse final, de críticos e de leitores e tal. E eu queria saber, quando vocês lerem, que eu espero que vocês leiam, qual é a opinião de vocês? Deixem nos comentários, deixa aquele alerta de spoiler, né, o bracinho do spoiler.
e me contem, porque eu também tenho as minhas, eu posso falar pra vocês, tá bom?